Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E caraca, mano, que notícia ruim. A gente não tem paz por um dia. Basicamente, vai vir um novo imposto que está sendo passado aí, que vai afetar todos os criadores de conteúdo. Olha só que maravilha, hein? E sabe o que é mais triste, cara? Eu fiz uma postagem xingando isso, reclamando disso lá no Twitter, e os caras, os lacradores da direita, mano, os caras começaram a ficar falando que eu tô defendendo e coisa do tipo, eles querem me cancelar a todo custo, sabe? E é engraçado como eles agem, saca? Eles ficam mentindo sobre você o tempo inteiro pra ver se uma dessas mentiras colam, e aí eles te cancelam. E cara, eu não tô defendendo isso não, muito pelo contrário. Eu fiz uma postagem pra criticar isso, tá? Eu fiz uma postagem dando a minha opinião e falando sobre o que eu acho disso daqui. E nessa postagem, essa daqui, ó, o YouTube ele não vai pagar nada desse imposto, porque tem gente que tá falando que quem vai pagar essa taxa de 4% é a plataforma, mas a plataforma ela vai pegar e vai continuar com o mesmo lucro e vai diminuir o repasse para os criadores de conteúdo. Acho que tá meio óbvio que é isso que vai acontecer, entendeu? Sempre que acontece algum tipo de taxação, e já aconteceu em relação ao YouTube ano passado, inclusive, sempre que acontece algum tipo de taxação em relação ao YouTube, isso acaba sendo passado para os criadores de conteúdo que recebem menos e menos dinheiro cada vez mais. E quando eu fiz essa postagem aqui falando que o YouTube não vai pagar nada, ele vai repassar para os criadores, então eu vou acabar pagando isso, eu tô reclamando disso, entendeu? Eu tô falando que não adianta pegar e vir com esse discurso de que o YouTube vai estar pagando porque o YouTube é uma multinacional e outras coisas mais, entendeu? Talvez, eu não sei o que poderia ser feito aí, entendeu? Se o Estado tem que regular o YouTube, falar que o YouTube é obrigado a pagar tanto e repassar tanto, não sei o que tem que acontecer, sendo bem sincero. Mas a realidade é essa que a gente tá vivendo, e a realidade que a gente tá vivendo é que o YouTube vai meter essa na nossa bunda, infelizmente, entendeu? E aí fica a seu critério, se você acha isso certo ou não, porque tem muita gente falando que é isso mesmo, que o YouTuber, né, ele tem que pegar e ser taxado mesmo, o YouTuber tem que ser taxado porque ele não paga imposto, o que é uma grande mentira, porque a gente paga sim, a gente paga imposto de transação, a gente paga imposto para pegar o nosso dinheiro e converter, a gente paga imposto pra gente pegar e ter o nosso canal, né? Tem que ter a nossa empresa, o nosso CNPJ para você receber. A gente paga imposto nos produtos que a gente compra, que inclusive produto de tecnologia no Brasil é 100% de imposto, né? Então, eu vou comprar um celular para trabalhar, esse celular aqui vai ser um para o governo, um para mim. Então eu pago imposto pra caramba. O imposto que o YouTuber paga aqui no Brasil não é pouco não, por causa dessas coisas. Mas também tem aquilo. O YouTuber no Brasil ganha muito dinheiro, segundo algumas pessoas aí, né? Só que as pessoas não entendem que, assim, é 0,1% dos YouTubers que estão ganhando aí mais de 10 mil reais por mês. Enquanto a imensa maioria tá tirando um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos no máximo, do máximo, do máximo. Então esses são os que mais vão ser afetados. Aquele cara que ganha $100 por mês, sofrido pra caramba, ou $100 a cada 2 meses, agora ele vai ter que esperar mais, talvez 3 meses para conseguir receber esses $100. Cada vez mais a gente está sendo colocado contra a parede, cada vez mais a gente está sendo ferrado, para todos os lugares. É estatal ferrando a gente, é a própria empresa ferrando a gente, é tudo ferrando a gente, tudo. A gente está completamente sozinho nesse mar, e tem muita gente que fala que a gente precisava de um sindicato. Será que o sindicato ajudaria o YouTuber nessa situação? Porque eu lembro do Felipe Neto ter comentado sobre isso, que o sindicato dos atores, coisas do tipo, conseguiu lutar lá e conseguir fazer regras para a inteligência artificial. Mas será que o YouTuber precisa de um sindicato também? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Escreve aí nos comentários o que você pensa em relação ao sindicato, até porque eu não sei para que serve o sindicato, não conheço nada sobre isso, tá, clã? Então não vou pegar aqui e sair falando merda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Antes só queria comentar uma coisa importante. Os lacradores da direita, que não tô falando de você que é de direita, que você que é liberal ou que é conservador não, tá? Não tô aqui pra xingar o seu viés político, eu só tô falando dos lacradores, que são aqueles caras que geralmente usam um avatar fake, alguma coisa assim, e que tem canal no YouTube e ficam falando um monte de porcaria o tempo inteiro. Eles estão querendo me cancelar a todo custo, então eles estão numa luta ferrenha pra me cancelar. Essa postagem que eu fiz aqui, eu tô reclamando, né? E eles tiraram isso fora de contexto para dizer que eu tô defendendo, na verdade, que eu tô defendendo a taxação. Não faz sentido nenhum eu, como criador de conteúdo, falar que uma taxação é positiva, quando essa taxação tá afetando não só a mim, mas outras pessoas que estão lutando muito mais do que eu para tirar um salário mínimo, entendeu? Então, essa postagem está sendo tirada fora de contexto porque eles querem acabar com o meu trabalho, eles querem acabar comigo, eles querem me destruir a todo custo, e eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles não vão cansar, eles vão continuar fazendo isso, e como eu disse já uma vez aqui no canal, eu vou sempre utilizar os meus meios de comunicação para falar sobre isso, e tô bloqueando todos eles, não quero mais ter... Antigamente eu achava que eu tinha que deixar espaço para eles darem as opiniões deles, para eu ouvir as opiniões deles também, mas as opiniões deles não são opiniões, são ataques gratuitos e querem sempre destruir
destruir. E nesse caso especificamente, eles estão aí querendo passar essa ideia de que eu sou lacrador, comunista, não sei o que eu tô apoiando uma taxação que eu não tô, pra me cancelar e pra mais pessoas me xingarem. Tanto que você vê, né? Quando rolou o meu cancelamento há algum tempo atrás aí, eles pegaram coisas minhas de 2018 pra pegar e me cancelar. E agora que tá rolando o negócio do Nando Moura, né? Aí eles não gostam do Nando Moura. O que eles estão falando? Ah, o Nando Moura tá sendo desleal, tá pegando coisa antiga pra cancelar o Tiff aí e tal, né? Pra você ver como eles são hipócritas e como eles, tipo, eles não têm opinião, eles só têm ódio, eles só querem atrapalhar e destruir. Mas agora a gente volta pro tema do vídeo, que é esse vídeo que o Igor fez. Vamos dar uma olhada no vídeo PL do Igor. 8889, que deve ser votada essa semana aí, e ela pode ser bastante prejudicial pra galera que trabalha com internet, tá ligado? Galera que cria conteúdo pra internet e ganha grana com AdSense, ou até a galera mesmo do TikTok, do Instagram, porque ela prevê umas taxações aí sinistras em cima dessa plataforma, porque equipara plataformas de criação, assim, como o YouTube. Vocês concordam que Netflix, HBO Max, Prime Video, Paramount, Disney Plus, Star Plus, todas essas aí operam de um jeito completamente diferente do YouTube? Inclusive, falando sobre isso, o YouTube, ele opera de uma forma assim. Metade da receita do YouTube é do criador de conteúdo, metade da receita é para o próprio YouTube. Na verdade, o YouTube tem mudado isso e tem diminuído um pouco. Então, recentemente, eles mudaram isso para ser 45% do criador de conteúdo, 55% para o próprio YouTube, certo? E, bom, fica em média isso. Então, se você pega e coloca 100 mil reais no YouTube, 50 mil reais fica com o YouTube, 50 mil reais fica com o criador de conteúdo. E no caso da Paramount, da Disney Plus, você está pagando para assistir. O YouTube é de graça, então você depende 100% do anunciante. E o anunciante está pagando imposto. E por isso eu acho errada essa taxação, completamente errado. Porque, como eu disse, né? Eu, criador de conteúdo, pago imposto de renda, pago imposto sobre produto, pago imposto sobre transação, pago imposto sobre a moeda, pago um monte de imposto, certo? Pago imposto até nos Estados Unidos, porque tem um imposto que, views oriundas dos Estados Unidos, você paga 30% fica 30% dessa receita lá. Então, por exemplo, se eu fiz, sei lá, $150, e desses $150, $10 foi de view oriunda dos Estados Unidos, 3 vai ficar retido dentro do YouTube, entendeu? Então você já paga esses impostos, e além de você pagar esses impostos, o YouTube também paga esses impostos aleatórios, e além disso tudo, tipo, o cara que tá anunciando no YouTube tá pagando imposto também. Então, por exemplo, a loja que quer colocar uma propaganda no YouTube tá gastando dinheiro para pagar o imposto, que geralmente, assim, a média de imposto no Brasil é de 5 a 20% da sua receita. Se você é pessoa física, vai até 27%. Então é muita coisa, por isso é importante você fazer um CNPJ, para você diminuir um pouco, porque o CNPJ paga menos, né? Mas é um valor muito absurdo da sua receita. Imagina, você ganha 100 mil reais, não, 100 mil reais é muita grana, né? Vamos falar de um valor menor, um valor mais humano, vai, 2 salários mínimos. Você ganha 2 salários mínimos, desses 2 salários mínimos, 200, 300 reais vai ter que ficar com o governo todo mês, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona aqui no Brasil. E o cara, além de pagar imposto por causa das mercadorias que ele tem, ele anuncia no YouTube pagando imposto e ainda vai ter que pagar mais um imposto em cima desse dinheiro, entendeu? Então, assim, eu não sei como funciona a reforma tributária, mas eu sou a favor de que eles façam uma reforma que faça só ter um imposto e não ter 50 milhões de impostos, porque eles ficam fazendo escadinha, né? E aí que ferra, né? Porque, veja bem, sabe qual é o que quebra você comprar lá na gringa? Você sempre teve que pagar 100% de imposto, tá? A diferença é que é roleta russa, se vai cair ou não. Agora, no remessa conforme, não é. Então é sempre 100% de imposto que você vai pagar, o que ferra um pouco a gente. Mas assim, se você vai comprar algo em dólar, então o bagulho custa 50 e é 20 para mandar para cá, aí vai 50, 60, 70. Quando você for pagar o imposto em cima desse produto, você vai pagar $20 a mais de imposto do valor, porque você está pagando em cima do frete também. Então, em vez de ser $100 de imposto, porque é 100% do valor, que já é absurdo pra caramba, você vai pagar, ó, tipo, vai subir pra 70, vai ser 140. Então, em vez de pagar $100 mais o envio, você vai pagar 140 de imposto, porque ele faz escadinha, entendeu? É um imposto, eu sei lá, mas esqueci qual é o nome, não é, esqueci, cara, desculpa aí, galera. Falhei aqui, mas enfim, vamos dar um play aqui, vamos dar uma vista. É absurdo os impostos que a gente paga. Do YouTube, do TikTok, do Instagram e tal. Os caras estão querendo colocar tudo no mesmo balaio e cobrar 4% do faturamento bruto. Caramba. Faturamento bruto é antes de você pagar as tuas custas. Então, assim, antes de você pagar salário, quem vai segurar essa bronca é nós. No fim das contas, vai ficar mais caro o preço dos streamings. Vai ficar mais caro os streamings. O pessoal que cria conteúdo para YouTube e afins vai receber menos, porque o YouTube certamente vai ter que pagar essa taxa e vai tirar da grana que iria para tu. Quem
Aí o Kim, ele vai falar aqui, né, que ele vai tentar segurar o máximo possível isso, enrolar linguiça para eles mudarem a lei, ou para eles pegarem e deixarem para depois, sabe, para nunca mais, sei lá. E aí ele fala basicamente isso na próxima parte. Mas nesse momento aqui eu só queria comentar uma coisa. É 4%? Tem muita gente falando, é só 4%? Não, não é só 4%. Por quê? 4% da receita bruta do YouTube está valendo outras coisas também. Então, quando o YouTube for repassar, ele vai diminuir esse valor dos custos operacionais dele também. Então, se o YouTube ganha 100 milhões no Brasil e ele vai pagar 4% desses 100 milhões, ele vai destituir também o valor de lucro, porque ele quer ter lucro bruto, né? Então, desses 100 milhões, o lucro do YouTube, em tese, né, vai ser 50% do criador de conteúdo, 50% da própria plataforma, certo? 4% disso vai diminuir, e aí o YouTube vai querer manter o lucro dele em 50 milhões ainda, entendeu? Então o lucro vai ser 50 milhões de um mesmo jeito, porque ele só vai ajustar ali os valores, e o criador de conteúdo vai ficar com essa conta inteira. Então a gente vai pagar praticamente 2 vezes o valor. Então vai diminuir bastante a nossa receita sim, né? Tipo, se você ganha $1.000 por mês, você vai perder uns 400, 500 reais, talvez. Então é um valor considerável para você perder aí por causa de uma taxação aleatória, né? E, bom, muita gente vai falar sobre essas taxações, e eu vou falar uma coisa para vocês. Essas taxações, elas são péssimas, porque assim, eu entendo a ideia de que, você vai pagar taxa para você pegar e redistribuir essa grana para outras pessoas. Por exemplo, na época da pandemia, se surgissem com uma taxa aleatória, que eu ia ter que pagar 20% da minha receita, mas aí eu saberia que esse dinheiro está indo justamente para ajudar e custear as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, que não podem trabalhar e coisas do tipo, eu nem reclamaria tanto. Eu sei que é chato perder 20% da receita, mas eu sei que é um dinheiro que está sendo bem explorado. A gente sabe que a maior parte do dinheiro que a gente paga de imposto não é bem explorado pelo governo, e nesse caso especificamente, é uma situação muito frustrante, porque, assim, isso ajuda essas corporações gigantescas a continuarem existindo. Porque o criador de conteúdo que é pequeno, que está lutando todo dia para conseguir $100, $200, é o futuro que vai explodir, ele não vai ter esse espaço mais, porque uma empresa grande, gigantesca, seja o YouTube ou seja um grande canal do YouTube, não vai fazer diferença nenhuma, ele vai continuar existindo do mesmo jeito, porque 4% para ele é tipo troco de pão, mas para um criador de conteúdo que é independente, vai ferrar bastante. Eu acho que a gente deveria dar mais espaço para os trabalhadores independentes, mais espaço para essas pessoas que movimentam a economia e menos espaço para essas grandes corporações que dominam tudo, que destroem tudo. Por exemplo, a remessa conforme foi uma coisa que eu critiquei aqui recentemente, né? A remessa conforme, ela tem a ideia de taxar, né, as coisas lá que vem da China e ajudar o cara que vende aqui no Brasil. Só que vai ferrar todo mundo, porque o cara que vende aqui no Brasil, ele vai comprar da China de qualquer jeito, porque ele já compra da China, então ele vai pagar esse imposto, ele vai subir o valor, vai ficar mais caro para ele vender aqui no Brasil também. E as empresas que estão lá na China, que puderem tancar, por exemplo, a Shein disse que ela ia tancar esse valor. Então quer dizer que se você comprar roupa na Shein, você vai pagar mais barato do que o cara que está vendendo ali na esquina. E aí vai sair melhor você comprar cada vez mais numa super corporação tipo a Shein ou AliExpress, e cada vez mais elas vão dominar o mercado brasileiro, e as empresas de perto aqui, da esquina, vão se fechando cada vez mais. Porque o preço que você paga alto, por exemplo, naquelas torres Eiffel, sabe, pequenininha, aquele preço, você compra lá por R$1 na China e R$10 numa loja brasileira. Essa é a mesma torre, a mesma coisa. Por que é a diferença? Porque o cara que tá lá na China, ele não tá pagando imposto, entendeu? E mesmo que você pague esse imposto da remessa conforme, o cara vai ter que aumentar o preço aqui no Brasil, vai ficar R$12, vai pagar R$2, R$3 lá, entendeu? Então sempre vai valer mais a pena você comprar lá. E qual é o final disso? A empresa brasileira fechando ou azarravando a vida aí, fazendo a festa, porque vai ficar cada vez mais difícil para a pessoa importar aqui no Brasil. Então essas empresas grandes que conseguem tancar com isso, elas vão monopolizando cada vez mais o mercado e vai tirando cada vez mais esses pequenos produtores. Assim como acontece aqui com o produtor de conteúdo brasileiro, que inclusive é um dos melhores do mundo. Olha só que maravilha, mas a gente está cuspindo nele, a gente está pegando, jogando o produtor de conteúdo do Brasil para debaixo do tapete, cobrando coisas em cima dele, quando a gente devia incentivar que a gente trouxesse cultura para as pessoas. Aí você vê o YouTube cada vez pior, cada vez se fechando mais em conteúdo imbecil, cada vez mais com vídeo shorts. Por quê? Porque são os únicos caras que conseguem tancar essas mudanças. Os artistas que faz um vídeo por dia, aliás, um vídeo por dia não, um vídeo por mês, que sofrem para tirar $100, $200 por mês para conseguir sobreviver, esses vão ser os mais afetados, esses vão ser os que vão parar de fazer conteúdo, entendeu? E cada vez mais vai ficar em cima desses grandes caciques que vão dominando tudo e vão monopolizando a parada toda. E eu não acho que isso seja uma boa ideia, porque a ideia seria boa se a gente fizesse essas coisas aqui no Brasil, se a gente tivesse uma empresa brasileira, por exemplo, se o YouTube fosse BR e as repasses fossem em reais, aí seria sim uma coisa que a gente poderia justificar. Mas o YouTube não é uma empresa brasileira, e as coisas que a gente compra da China
obviamente, né, são produzidas na China. Esse celular aqui, que acabou de cair no chão, ele foi produzido na China. Esse jogo aqui, teoricamente, é brasileiro, ele foi produzido na China também. Esse controle foi produzido na China. Esse RAID aqui, eu não sei onde foi produzido esse RAID não, viu? Será que ele foi produzido na China? Talvez esse RAID aqui ele tenha sido produzido na China, a lata, pelo menos, né? Não sei dizer pra vocês. Mas assim, tudo produzido na China, ó. Esse boné aqui, ó, made in China, tá vendo, ó? Tipo, mais coisa. Então, você tá protegendo o quê? Você tá protegendo os grandes varejistas, você tá protegendo os grandes criadores de conteúdo, que são os caras que são donos de portais grandes, são os donos da Globo e coisa do tipo. Você tá acabando, você tá ferrando com esses canais pequenos. E talvez seja essa a ideia, né? Porque tudo é passado por lobby, né? Pra quem não sabe o que é lobby, você tem uma pessoa dentro do governo que meio que fica falando lá com os deputados, enchendo o saco, molhando a mão deles, se é que você me entende, para que eles passem leis que facilitem um pouco o seu trabalho e piorem o trabalho dos seus concorrentes. E nesse caso, é o sonho molhado da mídia brasileira você acabar com o YouTube. É o sonho molhado acabar com os produtores de conteúdo independentes. É o sonho deles, porque esses criadores de conteúdo atrapalham eles. Eles são uma ameaça pro status quo deles, entendeu? Mas, bom, vamos ser sinceros, né? Eu acho que os criadores de conteúdo fazem um trabalho melhor e mais justo do que eles especificamente. Mas, enfim, tá aí o vídeo. Acho que eu me estendi demais nele, eu não queria que fosse um vídeo tão longo. É um monte de reclamação. E como eu disse, não fiquem vendo esses canais aí que ficam falando merda, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim, perguntem diretamente. Não fiquem vendo pessoas distorcendo as minhas falas. É como eu disse, eles querem me cancelar. Eles estão desesperados pra ver eu me ferrando. Eles estão desesperados pra me cancelar. Eles estão muito desesperados ainda porque tá dando ruim pra eles também, né? Então eles querem de qualquer forma isso. E é isso, mano. Só tô fazendo mais um vídeo aqui pra comentar. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.